Se você continuar fazendo isso todos os dias, sua vida não vai dar errado de uma vez, ela vai simplesmente não acontecer. E o mais perigoso é que você nem vai perceber, porque não é um erro óbvio, não é algo que chama a atenção, é algo silencioso, repetitivo e disfarçado de normal. Algo que você provavelmente já fez hoje, talvez várias vezes. E é exatamente isso que está te mantendo no mesmo lugar, enquanto você acredita que ainda está tentando avançar. Você já teve a sensação de que poderia estar muito mais longe do que está agora, como se tivesse potencial, ideias, vontade, mas de alguma forma nada se sustenta, você começa, se anima, acredita e depois de um tempo, tudo perde força, não porque você não quer, mas porque algo dentro de você puxa de volta, algo invisível, automático e extremamente poderoso. Esse algo é o ciclo da autossabotagem silenciosa. E antes que você pense que isso não é sobre você, presta atenção. Autossabotagem não é só quando você desiste de algo importante. Não é só quando você toma uma decisão claramente errada. Na maioria das vezes, ela aparece de forma muito mais sutil. Ela aparece quando você adia, quando você evita, quando você escolhe o caminho mais fácil sem perceber. Quando você troca o que precisa ser feito por algo que dá alívio imediato. E isso parece pequeno no momento. Parece inofensivo. Mas quando se repete todos os dias, vira destino. Porque tudo que você faz repetidamente constrói quem você é. E quem você é determina o que você conquista. Agora pensa comigo com total honestidade. Quantas vezes você já trocou algo importante por algo mais confortável? Quantas vezes você sabia exatamente o que precisava fazer, mas decidiu deixar para depois? Quantas vezes você se convenceu de que só hoje não tem problema? Isso não é falta de disciplina, isso é um padrão. Um padrão que se fortalece cada vez que você cede. E quanto mais você repete, mais automático fica. Até o ponto em que você nem percebe mais que está fazendo. Você apenas vive no piloto automático. E é aí que mora o perigo. Porque quando você entra nesse estado, você perde o controle. Não das grandes decisões, mas das pequenas. E são as pequenas que constroem tudo. Agora aqui está a parte que a maioria evita encarar. Esse ciclo não vai parar sozinho. Você pode esperar mais motivação, pode assistir mais vídeos, pode tentar recomeçar várias vezes. Mas se você não interromper esse padrão, nada muda de verdade. Você só muda o começo. Nunca o resultado. E é por isso que tantas pessoas vivem presas em um loop. Elas começam, param, recomeçam, param de novo. E isso se repete por meses, anos, às vezes a vida inteira. Mas existe um ponto de ruptura. Um momento em que você percebe que não dá mais para continuar assim. E esse momento pode ser agora. Porque o que você precisa não é mais motivação. É consciência. Consciência do que você está fazendo todos os dias. Consciência das pequenas escolhas que parecem irrelevantes. Consciência do padrão que está se repetindo. Porque no momento em que você enxerga o padrão, você ganha poder sobre ele. E isso muda tudo. Agora presta atenção nisso. Você não precisa mudar tudo de uma vez. Você só precisa interromper o ciclo uma vez. Uma única vez. No momento em que você perceber o impulso de adiar, você age. No momento em que quiser evitar, você enfrenta. No momento em que quiser escolher o caminho fácil, você escolhe o difícil. E isso parece simples, mas não é fácil. Porque você está indo contra um padrão que já está enraizado. E o seu cérebro vai resistir. Vai tentar te convencer de que não é o momento, de que você pode deixar para depois, de que não faz tanta diferença. Mas faz. Cada escolha conta. Cada decisão reforça ou quebra o padrão. E quando você começa a quebrar, algo muda. Você começa a perceber mais. Começa a reagir diferente. Começa a ter mais controle. E aos poucos, o ciclo perde força. Mas aqui está o detalhe que define tudo. Você precisa fazer isso mesmo quando não dá vontade.
Porque se você depender de vontade, você volta para o mesmo padrão. Vontade é instável. Disciplina é decisão. E decisão se mantém mesmo quando o sentimento muda. Agora me diz, quantas vezes você já esperou sentir vontade para agir e não fez nada? É por isso que você precisa inverter o processo. Você age primeiro. A motivação vem depois. E isso muda completamente o jogo. Porque agora você não depende mais de estar inspirado. Você depende apenas de decidir. E decisão é algo que você controla. Mas aqui está o ponto mais importante de todos. Você não precisa vencer o dia inteiro. Você precisa vencer o momento. Porque é no momento que o padrão acontece. É no momento que você decide. É no momento que tudo muda. E quando você começa a vencer esses pequenos momentos, algo poderoso acontece. Você constrói confiança. Confiança real. Não baseada em palavras, mas em ação. Você começa a acreditar em você porque você prova para si mesmo que consegue. E isso muda sua identidade. Você deixa de ser alguém que tenta e passa a ser alguém que faz. E quando isso acontece, os resultados vêm. Não por sorte, não por mágica, mas porque você finalmente quebrou o padrão que te travava. Agora pensa comigo. E se você começasse hoje a interromper esse ciclo? E se, a partir de agora, você prestasse atenção em cada escolha? E se você decidisse não ceder, mesmo quando fosse mais fácil? O que mudaria na sua vida daqui a 30 dias? E em 90 dias? E em um ano? Essa transformação é real, mas ela começa de forma invisível, pequena, silenciosa. E é por isso que a maioria ignora. Mas quem entende, muda. Agora eu quero que você seja honesto com você mesmo. Você vai continuar repetindo o mesmo padrão ou vai interromper esse ciclo agora? Porque a verdade é simples. Ou você controla suas escolhas, ou suas escolhas controlam você. E isso define o seu futuro. Se isso fez sentido para você, escreve aqui nos comentários. Eu quebro o ciclo. Isso não é só uma frase, é uma decisão. E decisões mudam destinos. Se esse vídeo te fez pensar, deixa o like. Isso faz com que mais pessoas tenham acesso a essa mensagem. E se você quer sair do piloto automático, desenvolver disciplina e assumir o controle da sua vida de verdade, se inscreve no canal. Porque aqui você não vai encontrar atalhos. Vai encontrar verdades que funcionam. E no final, tudo se resume a isso. Você pode continuar no mesmo ciclo ou pode quebrar ele hoje. A escolha é sua.